Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é quarta-feira, dia 7. Está na hora do nosso Santo Evangelho de hoje, nesse período pascal, oitava da Páscoa, 8 dias, como se fosse um dia só, celebrando a ressurreição de Jesus. É a proposta da igreja para nós. O Senhor esteja com você, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da ressurreição, Jesus começa a se mostrar. Jesus começa a aparecer diante dos olhos dos discípulos. Hoje a gente vê os olhos dos discípulos de Emaús se abrindo. É a experiência do encontro com o ressuscitado. Não é encontrar um fantasma. Não é para ficar com medo. Pelo contrário, este encontro provoca a alegria nos discípulos. Claro que os discípulos de Emaús estavam desanimados. O texto, inclusive, diz que eles estavam indo embora para casa, para o povoado de Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Estavam desanimados e têm razão, pois depois da cruz, pensavam que tudo tinha acabado ali com a morte de Jesus. O jeito era ir embora para casa mesmo. Acho que você, eu, faríamos a mesma coisa. Mas o ressuscitado aparece para eles, caminha com eles e finalmente seus olhos se abrem.
É super interessante isso. Jesus ressuscitado só aparece para quem teve uma relação com Ele, um conhecimento, um caminhar junto, uma amizade, um caminho de discípulos. Vejam, ninguém mais viu Jesus ressuscitado a não ser aqueles que conviviam com Jesus. Os fariseus viram? Não. Os doutores da lei viram Jesus ressuscitado? Não. Os soldados, Herodes, Pilatos? Não. Ninguém destes viu Jesus ressuscitado. Quem viu foi Maria Madalena, é Pedro, João, é os discípulos de Emaús, até Tomé, aquele que duvidava, viu. Até Tomé viu Jesus ressuscitado. Você pode até duvidar, mas se você cultivar uma relação com Jesus, escutar sua palavra libertadora, entender a profundidade de seu amor, você vê o ressuscitado. Quem vê Jesus ressuscitado são aqueles que se aproximam de Jesus. Como temos cultivado nossa amizade com Jesus? Temos ficado pertinho de Jesus através da oração, da caridade, do amor ao próximo? Ou estamos tão mergulhados no isolamento social que tudo está ficando frio, inclusive em nossa vida, nossas relações humanas, nossa espiritualidade? Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.